aqui na faculdade Anhembi Morumbi, eu recebi um convite do Raimundo e do Gabriel, estudantes de hotelaria, para prestar uma entrevista. E eu gostaria de mudar um pouquinho o papel agora, eu vou entrevistar vocês. O que chamou a atenção de vocês na área de hotelaria? Desde pequeno eu fui para hotéis com meu pai, que meu pai sempre trabalhou em hotéis e sempre gostei dessa área. Eu comecei, na verdade, em engenharia civil, fiz 1 ano e meio, quase 2 anos, aí eu vi que não era minha área, não consegui, eu gosto muito de números, mas engenharia não era para mim, e aí eu fui para uma área que desse para controlar mais a parte dos dois, do humano e dos números. Legal. E você, Raimundo? Meu interesse pela hotelaria é muito recente. Eu sou formado em administração. E recentemente eu tive uma experiência fantástica em um hotel de luxo. E me despertou o interesse em conhecer como eles conseguiam fazer a manutenção de um serviço de tão alto padrão. Então eu comecei a pesquisar, meu interesse pela hotelaria começou a crescer e agora eu comecei a estudar hotelaria aqui na Anhembi. O objetivo dessa entrevista é que eles desenvolvem um trabalho específico sobre alguma área da hotelaria. E eles escolheram o papel dos concierges nos hospitais. Começando a entrar na hotelaria hospitalar de maneira bem introdutória, quais são as principais semelhanças e diferenças entre a hotelaria clássica e a hotelaria hospitalar? Como a gente estava discutindo no início, a hotelaria clássica, tradicional, ela tem um foco muito voltado para os hóspedes. E na hotelaria hospitalar nós temos que trazer e reforçar cada vez mais esse conceito, porque o que nós temos evidenciado, infelizmente, é que muitos hospitais consideram a área de hotelaria somente como a governança, que envolve lá higiene, lavanderia, segurança, e não é só isso. Como nós podemos ver nessa área de hospitalidade, que não é necessariamente um departamento nos hotéis tradicionais, é uma cultura, é uma essência a hospitalidade, todos estão dentro dessa atitude, desse comportamento hospitaleiro, mas nos hotéis nós trazemos, mas nos hospitais nós trazemos esse conceito de hospitalidade como uma área. E eu acho que isso é uma das principais diferenças também, porque e um dos principais desafios, porque a hospitalidade ela não pode ser praticada somente por uma área isolada. Ela tem que ser difundida em toda a instituição. E o foco no cuidado tem que ser o paciente. Como vocês estavam comentando comigo, de algumas experiências, vocês visitaram alguns hospitais, qual a impressão que vocês tiveram do papel dos concierges dentro dos hospitais? Por mais que o hospital tente formar essa área dentro do hospital chamando de concierge, o próprio concierge entende que ele não é um concierge. Porque o que a gente observou em alguns hospitais é que o concierge acaba fugindo do paciente e atendendo prioritariamente o médico. Essa é a primeira questão. Além disso, tem o fato de que ele só contrata a maior parte das pessoas não são de hotelaria, porque ele fala que a hotelaria tem muito vício de querer mimar o paciente e trazer mais o paciente como foco, tentar fazer coisas mais para o paciente. Ele tenta evitar isso aí ao máximo para não ter uma intenção como se fosse privilegiando alguns terceiros ou não. Eles falam muito do problema de orçamento, né? E eles acabam mostrando que o problema de orçamento vem principalmente da hotelaria. Porque a maneira como a hotelaria lida com os hóspedes não pode ser a maneira como os hospitais lidam com os pacientes. Isso eles sugerem que impacta diretamente no orçamento. Eles falam, a gente ouviu muito isso enquanto a gente visitava os hospitais. Claro que a hotelaria visa atender tanto os clientes internos, ela enxerga a equipe clínica, a enfermagem, os médicos enquanto clientes, ela enxerga isso e ela está ali para ajudar nesse aspecto também.
tem um papel importante de fidelização, de corpo clínico e apoio da área de assistência, mas o foco realmente tem que ser no paciente. Aliás, a hotelaria, quando ela trabalha para ajudar a equipe clínica, é para que a equipe clínica tenha o foco no paciente também. Tenha toda a sua atenção voltada para as necessidades do paciente. Então, isso é bem interessante. Mais especificamente dentro dos hospitais, os serviços hoteleiros dentro dos hospitais, eles são perceptíveis ao paciente ou ainda é um serviço que não é reconhecido? Então, tanto o que eu vejo nos hotéis e nos hospitais, a realidade é bem parecida. Os serviços de hotelaria, na maior parte das vezes, eles só são percebidos quando alguma coisa dá errado. Então, essa realidade é fato, tanto em um quanto no outro. O que acontece é que a gente tem que fazer o máximo para que eles tenham suas necessidades atendidas sem que... quer ver? Eu vou exemplificar. Por exemplo, eles só percebem a hotelaria quando deu algum problema com a alimentação, ou veio a dieta errada, ou o alimento não chegou na temperatura adequada, ou teve algum problema com o mobiliário, com a limpeza, enfim. É um serviço que é importante que ele não seja percebido, porque quando ele é percebido é porque faltou algum ponto. Então ele agrega valor, agrega valor à experiência dos pacientes, mas muitas vezes ele não é percebido. Então, seria isso assim um resultado da hotelaria no hospital sem a hospitalidade? Pode ser. Muito interessante. Pode ser, porque é aí que eu vejo a importância da hospitalidade e do concierge. Na minha experiência, na minha perspectiva, pela minha opinião própria, que eu estou reforçando isso, porque assim, não é de nenhum livro, não é de nada, é o que eu penso. Que o concierge ele deve ser um catalisador das necessidades dos pacientes, das necessidades não assistenciais e resolver. Delegar para as áreas responsáveis e acompanhar esse processo até que ele esteja resolvido. Então, desde as necessidades mais simples, eu preciso de um adaptador de tomada, eu preciso de um secador de cabelo, o acompanhante, eu queria saber qual é o restaurante mais próximo aqui que eu possa ir. Coisas simples, mas que ele faz essa interface entre o paciente e o hospital. Ele se preocupa somente com o que está acontecendo com ele no momento. Exato, isso faz toda a diferença. Um dos resultados mais importantes que eu vejo dessa função é também a oportunidade de personalizar o atendimento. E contrário do que normalmente se pensa, isso não envolve custos, envolve um esforço da equipe em ter atenção ao paciente, algumas particularidades do paciente, e se esforçar para que o paciente perceba que ele não é mais um, que ele importa, que ele não entrou lá e passou a ser uma patologia, não, ele é uma pessoa com necessidades não assistenciais também, necessidades de ser ouvido, necessidades imensas. Ele não deixa de lado as crenças, valores, costumes dele no momento que ele entra no hospital. Isso que as pessoas precisam lembrar. E a equipe assistencial, ela desempenha um papel fundamental para a experiência desse paciente, dos acompanhantes. Mas eles têm necessidades não assistenciais que a enfermagem, os médicos não precisam se preocupar. Deixem que a gente se preocupa. Então, tem um artigo muito interessante que saiu na revista Harvard Business, que fala: esqueça encantar os seus clientes. E eu li esse artigo e eu falei, poxa, é bem o que nós estamos vendo enquanto o papel do concierge, da hospitalidade dentro dos hospitais, para superar as expectativas, para identificar, prever e superar as expectativas. Então, se eu presto atenção, se eu ouço, se eu tenho um relacionamento próximo com o paciente e as necessidades dele, eu consigo atender o que ele precisa e, consequentemente, ele vai se encantar. Esse artigo ele fala exatamente disso, que você encanta quando você facilita, quando você atende às necessidades.
e quando você dá facilidades, né? Então, se a pessoa precisa de um resultado de exame, precisa de uma facilidade de agendamento, as coisas mais simples, né? E não necessariamente mimos, agrados, que vão, no fim das contas, representar um aumento desnecessário no orçamento, e que não é desnecessário. Mas é exatamente o diferencial que a gente busca e que a hospitalidade pode proporcionar. Então, ela ajuda tanto a atender as necessidades dos pacientes e acompanhantes, quanto ela desafoga a equipe assistencial de ter que se preocupar com coisas pequenas que nós podemos atender. Então, preciso de um travesseiro extra, preciso de uma toalha. Toda essa interface a hospitalidade pode fazer. É interessante, falando sobre o concierge, né? E já entrando na próxima pergunta, que é exatamente sobre o concierge hospitalar. Você mencionou a proximidade dele com o paciente para que ele possa atender essas expectativas. E é muito diferente a proximidade que um concierge tem com um hóspede em um hotel e a proximidade que ele tem com um paciente, porque esse paciente muitas vezes está em uma situação muito difícil e essa conexão pode ser muito difícil para o concierge também, né? Uhum. Então, como que um concierge de hospital pode ser treinado para lidar com isso, para lidar com pacientes? Porque, inclusive, médicos têm que passar por isso o tempo todo, né? Esse apego com o paciente pode ser muito difícil para o médico, do mesmo jeito que pode ser muito difícil para o concierge. Essa sua questão é bem interessante e ela me faz lembrar do que nós temos falado com relação à humanização. A humanização é algo muito delicado e depende exclusivamente da percepção e sensibilidade das pessoas que estão em contato direto com o paciente e os acompanhantes. Por que eu falo isso? Algo que eu gosto muito pode ser inconveniente para outra pessoa. Se a gente implanta a terapia animal em um hospital e passa no apartamento de alguém que tem fobia de cachorro, eu não estou humanizando, eu estou querendo fazer algo que vá amenizar e eu estou causando outro transtorno, estou saindo do meu foco, do meu objetivo, que é amenizar aquela experiência ruim, impactante da pessoa estar em um hospital cuidando de um problema, provavelmente vulnerável e em uma situação que ela não consegue ter o controle. O papel do concierge nessa perspectiva é realmente de perceber e captar essas necessidades. Ele deve ser treinado a ter bastante discrição, cordialidade e uma experiência que eu trouxe de hotéis, colocar o máximo possível de informações que nós conseguimos extrair dessa pessoa. Tanto daquilo que ela não gosta, como daquilo que ela gosta. Como isso, Ana? Tanto nos contatos diários que ele vai ter, passando nos apartamentos e oferecendo os serviços que a hospitalidade tem, quanto nos momentos de pré-internação. Normalmente, o processo de pré-internação envolve um questionário que as atendentes, a pessoa que faz esse processo vai fazer algumas perguntas para o paciente. Nesse processo eu já posso incluir algumas questões de triagem ou de identificação de necessidades e de oportunidades de personalizar o meu serviço e oportunidades também de não ser inconveniente, que eu posso, nesse primeiro momento, já saber. Então, é muito interessante e simples você ouvir. Acho que tudo isso se resume em perguntar e saber ouvir. Tem inúmeras experiências que eu poderia citar com relação a esse tipo de abordagem, mas todas elas se resumem em saber ouvir. E saber ouvir além daquilo que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa fala um detalhe que você já pega todo um contexto por trás. Então a pessoa tem que ter bastante percepção para essas necessidades e ser atento aos detalhes. E porque é um risco muito grande dele querer fazer algo para humanizar
e acaba sendo inconveniente, não é isso que a gente quer. Então, o treinamento tem que ser intensivo com esse foco. Olá pessoal, vocês estão gostando? Então não percam a segunda e última parte desse bate-papo incrível. Um grande abraço e muito obrigada por tornarem o hotelariahospitalar.com o site mais acolhedor da área de saúde.